e acaba de ser confirmada a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. E eu preciso confessar para vocês que é um dia que eu começo bastante irritado. Chegou ao fim a eleição americana e Donald Trump se tornou o vencedor, algo que deixou algumas pessoas felizes, outras nem tanto. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Jornalistas irritados porque Trump ganhou a eleição. Mas primeiro, se inscreva aí no canal, deixa seu like e nos ajude a chegar aos 200 mil inscritos. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A palavra retrocesso define bem, do ponto de vista climático e ambiental, o retorno de um negacionista à Casa Branca, com o agravante de um parlamento que lhe será certamente subserviente, né, maioria republicana trumpista na Câmara e no Senado, em se confirmando esse desenho, é algo ainda mais preocupante, com uma Suprema Corte igualmente afinada com Donald Trump. É o combo perfeito do retrocesso. A impetuosidade de Trump prevaleceu. Ele, como vocês já disseram, enfatizou isso na campanha, voltará a subsidiar e estimular ao máximo a produção de combustíveis fósseis que elevam as emissões de gases de estufa, que agravam o aquecimento global e os eventos climáticos extremos. A chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Dessa vez, a gente viu num primeiro semestre uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito. Com um Trump presidente, com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara republicana e um Senado republicano, esse impacto tende a ser maior. A principal questão que se coloca no governo Lula, tá? É o seguinte, é o avanço da extrema-direita no mundo, Júlia. Por quê? Porque faz um paralelo com 2016. A vitória do Trump em 2016 abre espaço para um cenário também de crescimento da extrema-direita no mundo, inclusive aqui no Brasil com Jair Bolsonaro. Então essa é a principal questão que se coloca. E lógico que se teme sim essa preocupação de vitória do Trump nos Estados Unidos e qual a influência daqui para frente, inclusive aqui no Brasil, inclusive na eleição de 2026 aqui no Brasil. Então isso está bem claro. Ele estará mais forte, e mais forte porque a Suprema Corte hoje tem uma maioria conservadora porque teve os indicados dele. Ele afrontou a democracia americana publicamente, né? E tem processos contra ele, mas ele que não foram julgados a tempo, mas ele falou em praça pública, mandou os seguidores dele irem para o Capitólio. E eles foram e quebraram e ameaçaram, portanto, a democracia. O que era aquele dia? Era o dia da certificação da vitória de Joe Biden. E ele passou esses 4 anos duvidando do resultado eleitoral. Então, ele é, de fato, um risco para a democracia e chegará agora sabendo que, primeiro, ele escapou impune daquele crime e agora pode ser absolvido, digamos assim, pelas urnas, se for eleito. E então todo o seu projeto fica muito mais perigoso para a democracia e para todas as outras questões importantes, como mudança climática. Ele é um negacionista. Esse é o fato de que Trump chegará mais forte. Ele já foi condenado por essas 34 acusações. Todos esses casos vão ser arquivados. Mesmo esse no qual ele já foi condenado, não vai ser cancelada a condenação. Mas a sentença nunca vai ser proferida. Então é uma desmoralização, digamos, para o cargo, uma desmoralização para a democracia que tem mais de 240 anos, uma democracia sólida aqui nos Estados Unidos. Por isso que a gente fala sempre que o Donald Trump é um personagem atípico, é um personagem que subverte tudo que a gente sabe sobre a democracia americana, sobre a solidez da política americana. Eu estou aqui do lado do americano da mesa, que é o Brian, e ele foi ouvindo essas acusações, né, Brian? Engolindo em seco, né, André? Porque é muito ruim para um país que se propõe a ser o farol da democracia no mundo, um farol a ser seguido como exemplo de democracia, ter um presidente condenado. E isso é um cenário real. Bom, até agora há pouco nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação
lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, estava bem ruim a situação. Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, eu vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo. Câmara, primeira mulher eleita para a Casa Branca, ou seja, com Donald Trump, primeiro presidente condenado de volta à Casa Branca, e uma volta que pode ser triunfal. Mas acho que houve algo com a Kamala Harris. Ela não conseguiu mobilizar os eleitores dela, o pessoal que votou no Biden no 2020. Mas Biden teria mobilizado, você acha? Não, eu acho que não. Já após 4 anos, sem dúvida que não. Mas os tempos são outros. Acho que precisa uma reavaliação do papel da pandemia na eleição do Biden no 2020. E também acho que vamos ver uma reorganização do Partido Democrata, que virou um partido mais elitista, né? Joe Biden, com seu perfil no 2020, era outra coisa, representava mais os sindicatos, os trabalhadores, o interior do país. Kamala Harris é uma advogada da Califórnia. E reforçou um pouco essa ideia, esse conceito dos democratas como um partido mais distante do povo. E isso fez com que o resultado acabasse ficando parecido com o da eleição anterior, que foi muito apertada. Nos estados decisivos. São os modelos, né, que eles falam. São modelos. Eles usam. Então as pesquisas são muito manipuladas. Elas não correm risco. As pesquisas têm um efeito que eles chamam de herding, que é o rebanho. Então todas as pesquisas tendem a se parecer. Eles acham que o Trump, goste ou não dele, ganhou uma eleição de maneira espetacular. Uma eleição que nunca se viu antes. Quer dizer, houve um erro de avaliação das pesquisas em geral muito grande, né? Porque a vitória dele foi uma vitória bem mais fácil do que se previa, né? E ele tem todos os meios agora de governar com liberdade. Ele vai ter apoio do Congresso, Câmara e Senado, vai ter apoio de uma Suprema Corte conservadora, né? E vai ganhar no voto popular. Quer dizer, realmente não há nada que impeça o Trump de fazer tudo o que ele quiser dentro da lei. E vamos ver se ele age dentro da lei mesmo. Porque se agir e mudar algumas coisas, vai ser uma decisão respaldada, pelo menos no início, pela maioria do povo americano. A gente vai testemunhar a história hoje. De qualquer maneira, seja a primeira mulher eleita presidente dos Estados Unidos em 235 anos de história presidencial, desde que o George Washington foi presidente eleito dos Estados Unidos em 1789. Até hoje, foram 45 homens. Fala que é o 47º presidente porque o Cleveland foi em 2 momentos. Mas 45 homens, 44 homens brancos e o Obama, homem negro. Quer dizer, teremos história se a Kamala Harris ganhar. Primeira mulher, é algo assim... É um divisor de águas gigantescos que nenhum de nós presenciou em nossas vidas. E não vai presenciar. Será algo único. Ou será o retorno triunfal, messiânico, empoderado do Trump numa volta por cima que tão pouco testemunhamos na história moderna dos Estados Unidos. Essa vitória do Trump tem um gostinho de V duplo. Vitória e vingança. Trump é o candidato popular. Isso é uma grande diferença. E é curioso, porque o bilionário está falando para os mais pobres, é verdade. E a mulher que se vendeu o tempo todo como alguém que veio da classe média, que viveu, de certa forma, o sonho americano, porque é filha de imigrantes e conseguiu chegar à universidade de prestígio, se formar em direito e chegar aonde ela chegou como vice-presidente, ela que tem esse background, né, ela que tem esse histórico de vida, ela fala para a elite. Então ela falou para uma bolha muito restrita, uma bolha muito liberal e uma bolha de poder aquisitivo muito alta. Ela que veio de uma origem mais modesta. E ele, que já era milionário, se tornou ainda mais milionário com os negócios dele. Ele falou para os mais pobres.
Donald Trump acaba de ser eleito presidente dos Estados Unidos e é importante nós valorizarmos, gente, a democracia. Ao contrário do que ele fez em 2020, quando alegou que houve fraude, né, na sua derrota para Joe Biden, agora a democracia foi feita e ele venceu. Ele já informou, gente, que vai ter a maior deportação em massa. Ele já informou que vai fechar fronteiras e o discurso dele sempre foi contra os imigrantes. Mas é interessante que entre os 4 estados com a maior proporção de imigrantes, que são Califórnia, Nova Jersey, Nova York e Flórida, ele só ganhou na Flórida, que inclusive tem a maior taxa de brasileiros nos Estados Unidos. Mas é isso, minha gente. Agora nos resta orarmos para que ele faça realmente uma política justa e correta para o mundo, porque os Estados Unidos, minha gente, o Estado possui uma importância econômica mundial muito grande. Então agora é torcermos, de fato, torcermos e orarmos muito para que dê tudo certo. E eu preciso confessar para vocês que há um dia que eu começo bastante irritado. O papel do jornalista não é gostar da notícia que está dando, é noticiar. Então está aqui a notícia, sem nenhuma tentação por mudar de qualquer forma essa informação, porque essa informação está muito bem caracterizada lá nos Estados Unidos por um processo de eleição que foi uma eleição soberana, né? A despeito de a vontade do eleitor ter sido essa que sai das urnas agora, tá? Então é isso, lamente bastante por aí se você não gostou, acho que você também não gostou da vitória do Trump, eu não gostei, acho que nós vamos enfrentar um período de muita dificuldade aqui. O nosso presidente fez uma aposta em Kamala Harris, talvez não devesse ter feito, né? Declarar o seu apoio a um jornal francês na semana passada, assim em cima do laço, eu acho que vai haver dificuldades aí. E enquanto isso, os bolsonaristas já começam a comemorar. Alguns muito enfaticamente. Bolsonaro, por exemplo, fez uma tuitada gigantesca. Obviamente não foi ele que escreveu, porque o texto está correto, tanto no idioma inglês, que foi a primeira postagem, quanto no português, o que não é afeito ao nosso ex-presidente da República, que todo mundo sabe que não é um amigo das letras, né? Chega de reclamar da vida, porque afinal de contas o problema é do eleitor americano, é nosso também, esse problema. Ele vai ter consequência por aqui e nós vamos arcar com isso. Alô, pessoal do campo progressista, não bastasse as eleições municipais desse ano, hein? Vem aí 2026 e daqui até lá um longo caminho institucional aí de reafirmação da vitalidade das nossas instituições, porque não vai ser fácil, hein? Com Trump na presidência dos Estados Unidos de volta, com todo o poder que ele amealhou, com o Senado americano de maioria escrachada, republicana, a Câmara dos Deputados dominada, né? É o que temos para o dia. Fazer o quê, meu filho? Tocar a vida. Vamos tocar a vida, então?